Gente, eu fui tão abençoada. Às vezes as pessoas pensam que nós somos só portadores da bênção. Não, a gente está todo mundo no mesmo pacote, gente. Aliás, o pessoal fala, nossa, Helena, às vezes você tem umas palavras duras, dói no lombo da gente. Aí você dói no meu primeiro, meu ouvido é mais perto da minha boca. E eu serei provada em cada uma das palavras que saem da minha boca. Quer moleza? Senta no pudim. Muito bem, gente, eu fui tão abençoada. E fui muito abençoada através da vida da Késia. Glória a Deus pela vida dela. Que palavra preciosa, né, gente? Ai, Deus é lindo. Mas Ele tem mais um pouquinho para nós. Porque Ele é mais que abundante, né? Dá vontade de tudo que a gente recebeu aqui, ouviu nesse dia, dá vontade de a gente ficar quietinha, ruminando, né? Estirada no chão, babando, chorando, se eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, né? Mas amém, você vai poder fazer isso quando você chegar em casa. Aguenta firme aí. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos ter mais uma leitura longa. Nossa, Helena, já vai ler um texto bíblico longo? Porque se a minha palavra não prestar, a palavra do Senhor é fiel. Amém? O que Ele tem para falar está tudo aqui. Então, o texto bíblico tem que ter, tá certo, gente? A partir do verso 1, você já conhece esse texto, mas eu quero que você fique comigo. 1 Samuel 17, a partir do verso 1. O texto diz assim: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também esses 10 queijos. Gente, os filhos de Davi, de Jessé, eram mineiros. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles,
Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Então, quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha? O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com o seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Aleluia. A gente ama essa história, né? A gente ama essa história de Deus levantando um pastorzinho corajoso, enquanto todo um exército tremia diante de Golias. Na verdade, a gente não tem ideia, gente, para aterrorizar todo um exército, né? Como Golias devia ser ameaçador, além do seu porte, de todo o seu armamento e ainda de ter um escudeiro adiante dele. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é em relação à atitude daquele que confia. É tão poderoso e é muito comum a gente olhar para Davi e a gente, puxa vida, a gente coloca toda a nossa admiração em Davi, não é verdade? Mas por que Davi tinha toda essa coragem? Por
Porque ele já tinha vencido. Pela própria força? Não. Porque o Senhor entregou a ele um leão e um urso. Davi conhecia o sobrenatural de Deus quando ninguém estava assistindo ele. Davi já tinha tido experiências com Deus na sua vida cotidiana, na sua vida de pastor. Mas antes de enfrentar Golias, ele enfrentou Eliabe. Antes de Deus nos colocar em determinadas batalhas, você vai ter que vencer a batalha dentro da sua casa, no meio da sua família. E quando eu falo essa palavra, imediatamente você se coloca no lugar de Davi. Tomara Deus que você não seja Eliabe. Porque Eliabe, todas as vezes que eu me deparava com esse texto, eu pensava, gente, o que deu em Eliabe? Que coração peludo. O irmão dele foi no fronte de batalha a pedido do pai, para levar suprimentos para os irmãos, para o chefe da guarda, e levar notícias, dar notícias para aliviar o coração de Jessé. O que está acontecendo? Já tem 40 dias que esse exército está lá. Como é que está a batalha? Davi, vai lá, traz notícia dos seus irmãos para mim. Está todo mundo vivo? Imagina o coração aflito de Jessé. Davi deixou as ovelhas, deixou a sua função e foi atender ao pedido do pai. Tudo certo até aí, gente? Tudo certo até aí. Mas quando ele chega lá e ele começa... Gente, tem um carro ali que está impedindo o outro a sair, o carro do vizinho. AL 42LB. Por favor, o dono do carro, a dona do carro, se estiver aqui, tire o carro, por favor. AL 42LB. Que carro que é? Porque tem mulher que não lembra a placa do carro. É um Mini Cooper, gente. É um Mini Cooper cinza, chumbo. Ok? Porque às vezes as meninas não lembram a placa do carro. Tá tudo bem, gente. Eu também sou mulher, eu sei como é que é. Vai logo, mulher. Seja uma bênção na vida do vizinho. Muito bem. E aí eu ficava assim, meu Deus, mas o que deu em Eliabe? Que coração duro. Né? E ele já vai com os 2 pés no peito de Davi. O que você veio fazer aqui? Imagina, né? Que recepção boa. O que você veio fazer aqui? E onde você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Desprezando aquilo que o irmão fazia. Eu conheço a presunção do seu coração. A grande presunção, o grande orgulho de Davi foi lá ver a batalha. Que você veio aqui para ver a batalha. Faz algum sentido? E Davi olha para ele, o que eu fiz agora? Isso dá para a gente um feedback de que ele já devia estar insistindo em outras coisas. Eu falei, o que aconteceu com Eliabe? É só você voltar no capítulo anterior. Não precisa voltar, não. Vou te contar. No capítulo anterior, no capítulo 15, Deus rejeita Saul e manda Samuel a Belém para ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel vai e Samuel chega na casa de Jessé. E Jessé, cadê seus filhos? Vem aqui ungir um novo rei. Imagina, está lá com o óleo no chifre. Aí entra Eliabe. Todo bonitão. Gente, Eliabe devia ter porte de rei, porte de guerreiro, e ele era do exército, né? Tanto que Samuel botou os olhos em Eliabe e falou, eis aí o ungido do Senhor. E o Senhor, não. Você está tentando para aparência, Samuel, mas eu olho o coração. E eu rejeitei a Eliabe. Não interessa se Eliabe é guerreiro, não interessa se ele tem porte de rei.
Gente, o comparativo que Samuel tinha era Saul. Então, acho que na cabecinha de Samuel, ele pensava assim, não, se Deus vai levantar um rei para ocupar o lugar de Saul, então tem que ser um cara top igual Saul. A Bíblia diz que Saul se destacava acima do povo, dos ombros para cima, o cara era alto, o cara tinha porte. Então, eu imagino que também Eliabe, se não estava do mesmo tamanho, estava ali. Então, eu fico imaginando que ele entrou. Quando Samuel, aí você pensa, o Senhor fala isso para Samuel, Samuel olha. Samuel já devia ter se até buchado, né? Eis aí, ungido do Senhor. Aí o Senhor fala, não, né? Não é esse não. Não é Eliabe, não. Abinadab, então? Não, também não é esse não. Simeia? Não. Mais 4, não. 5, o quinto? Não. 6, não. 7, não. Acabou. Não tem mais nenhum? Tem. O menino. Manda buscar lá. Aí você entende. Imagina o ódio de Eliabe quando entra Davi e Samuel fala, é esse aí. Eu fico imaginando, gente, Davi, a minha imaginação é muito fértil, sabe, gente? E eu fico imaginando Davi chegando, quase um catarrento. Eu fico imaginando Davi chegando, com aquele cheiro de ovelha, vermelho, porque ele era ruivo, vermelho do sol, do calor de Israel, todo poeirado, todo meio encardido assim, entendeu? Os cabelos desgrenhados. Oi, pai! Oi! Você mandou me chamar? Os irmãos, né? E ele abre no topo da pirâmide. Claro que não é ele. E aí, Samuel? Eis aí. É ele mesmo. Meu gente, uma vez eu fui na casa do pastor Luiz Hermínio, e na casa dele ele tem um quadro. E o artista pintou essa cena. Samuel ungindo Davi e os 7 irmãos assim. Eu achei genial a expressão dos caras. Agora, quando eu olhei o quadro, eu vi quem era Eliabe. Que Eliabe estava com uma cara de ódio, inveja. E aí dá para você entender. A partir daquele momento, Eliabe começou a olhar para Davi não como seu irmão caçula, alguém a quem ele deveria honrar e proteger, mas como a ameaça, o cara, o pirralho, o pivete, que tomou o lugar que era meu. E não era coisa nenhuma. Aí a gente começa a entender por que Deus rejeitou a Eliabe. Por causa do seu coração arrogante, vaidoso e invejoso. E esse coração arrogante, vaidoso e invejoso gerou em Eliabe a atitude errada. Quando ele chega, gente, Deus havia ungido o irmão dele na frente dele. Ele sabia que ele tinha sido escolhido por Deus. Mas quantas de nós demandamos com Deus, né? A gente briga com Deus como se a gente fosse capaz de brigar com Ele. Gente, a gente é pó. A gente tem tudo a perder. Deus não tem nada a perder. Deus é Deus. Mas às vezes tem umas meninas que brigam com Deus como se fosse assim, sabe? Não, eu tive uma conversa séria com Deus, um papo sério com Deus. Hoje, graças a Deus que Deus é misericórdia, né? Quando a gente olha lá o discurso de Abacuque, Senhor, você não vai fazer nada? Até quando gritarão violência, violência, o senhor não vai fazer nada? Quando você escuta Abacuque, a gente se identifica. Quantas coisas a gente queria falar assim com Deus? Deus não vai fazer nada, Deus. O senhor não é justo, o senhor não é fiel. Gente, a gente ousa fazer isso. Mas graças a Deus que Ele olha para a gente e fala, menino, Jesus. Ô menino, você vai crescer um dia, rapaz. Temos umas reações tão infantis. Davi chega no fronte de batalha.
E ele tem que encarar uma atitude completamente torta do seu irmão. E pessoas terão atitudes ruins em relação a nós. Ah, terão. Pode crer. E nós também teremos atitudes ruins em relação às pessoas. Mas hoje eu quero abordar o lado de cá. Quando as pessoas têm uma atitude ruim em relação a nós, como nós vamos reagir? Será que nós vamos responder na mesma pilha? Nós vamos entrar na força do ódio? Nós vamos querer vingança? Davi ensina muito para a gente com a sua atitude em relação ao seu irmão. Ele não fica tentando argumentar com Eliabe. Ele não fala para Eliabe: escuta aqui, rapaz, abaixa seu facho que Deus me ungiu rei, hein? Muitas de nós faríamos isso, hein? Por isso que Deus sabe quem unge, gente. Deus sabe quem unge. Deus sabe o que faz, Ele não erra, não. Tem gente que você dá um banquinho, o ser humano é assim, você dá um banquinho e já pensa que é rei, né? E aí, ele não fez isso. Ele podia ter falado também: escuta aqui, Eliabe, que poucas ovelhas, o quê, meu? Foi essas ovelhas que matou sua fome, que cuidou do ser, miserável, mal agradecido. São as ovelhas do papai que eu estou cuidando. Ou então, Eliabe, cala sua boca, que foi papai que mandou, vou contar tudo para ele. Ele tinha tanto argumento bom, né, gente? Mas ele olha para Eliabe e fala: o que eu fiz agora? Em outra tradução, fala assim: o que eu fiz agora? Acaso há razão para isso? O que é? O que o rei falou que vai dar? Ele não focou no amargor de Eliabe. Ele não se deixou ofender por Eliabe. E o problema é isso, gente. A ofensa é uma isca de Satanás. Se você nunca leu o livro do John Bevere, eu te aconselho a ler. Satanás quer nos ofender através das pessoas para a gente ficar preso. E a gente fica ali remoendo, coração peludo, planejando a vingança e cantando Tem Sabor de Mel. Como a gente... sabe, o Senhor vai me fazer justiça. Gente, o Senhor está trabalhando até quando Ele permite você passar por algumas situações. É tão interessante que, se você acompanha a história de Davi, o Senhor não aliviou Davi da presença de Saul, e Saul causou grande dano. Depois desse episódio aqui, Davi começou a ser olhado de outra maneira e começou a ser aclamado como rei. Saul já sabia que a mão de Deus tinha sido retirada dele. Não era surpresa para Saul. Deus já tinha mandado Samuel avisar Saul que ele estava retirando a mão de sobre ele e que ia colocar outro no lugar dele. Deus falou: do jeito que ele rasgou o manto de Samuel, Samuel falou assim: do jeito que você está rasgando o meu manto, o Senhor te rasga hoje do governo de Israel. Mas é tão interessante que ele ainda continuou ocupando a cadeira de rei durante muitos anos e perseguindo Davi por inveja. Ou seja, de um lado ele tinha que lidar com a inveja do irmão, e por outro lado ele tinha que lidar com a inveja do seu próprio rei, aquele a quem ele servia. E como ele reagiu? Ele fugiu. Ele podia ter feito um motim baseado naquilo que ele já tinha experimentado. Não, Deus me ungiu, eu já matei um leão, um urso, um gigante. Saul para mim é sopa. Podia ter feito isso. Mas em relação a Saul, ele disse: ai de mim de tocar o ungido do Senhor. Um outro nível de temor. E muitas vezes ele teve que relevar a loucura de Saul. Muitas vezes. Quando você vai lendo a história, é uma insensatez atrás de outra insensatez. Ele se volta contra a própria filha dele, que a própria filha dele dá escape para o marido dela. Ele entrega a filha dele para outro homem. Ela era casada com Davi e ele entrega ela para outro homem.
Aí a gente entende o amargor de Mical, que também tinha os motivos dela, porque Davi também não era um santo. Mas o que eu quero dizer é que a atitude de Davi em relação à ofensa foi totalmente diferente. E muitas de nós somos paralisadas pela ofensa. Quando alguém desmerece o que você faz, você não quer ver a cara daquela pessoa mais na sua frente. Quando alguém te diz uma palavra dura, ou te acusa de ser o que você não é, porque foi o que Eliabe fez. Eu conheço a arrogância do seu coração. Na verdade, parecia que ele estava falando dele mesmo. E a maldade que você veio aqui para ver a batalha. Gente, vamos supor que Davi só foi lá espionar a batalha. Que arrogância e maldade que tem nisso? Para um jovem querer ver o exército em atividade? Certamente Eliabe era uma pessoa importante para Davi, porque o irmão primogênito, naquele contexto cultural, era o substituto do pai. Então, os irmãos mais novos, eles tinham o irmão mais velho, o primogênito, como um referencial. Davi deve ter crescido admirando Eliabe, respeitando Eliabe, desejando ser como Eliabe. Nossa, meu irmão mais velho é bonitão, é forjado para a guerra, ele é altão, ninguém tira farofa comigo. Sou irmão de Eliabe. Eu imagino que naquela cultura ele devia respeitar o seu irmão, admirar o seu irmão. E, gente, não se engane, as pessoas que você mais admira são aquelas que Satanás vai querer levantar para te ferir. Talvez você carregue no seu coração hoje angústias e dores que as pessoas que você mais ama fizeram, conscientes ou inconscientes. Quantas vezes nós carregamos amargura contra os nossos pais? Contra a mãe, contra o pai? E eu não estou dizendo carregar ressentimentos porque houve abuso, porque houve abandono, porque houve realmente uma situação real, dramática. Resultado, às vezes, de uma psicopatia ou de um abuso repetido. Não é disso que eu estou falando. Às vezes, a nossa mãe, nosso pai, normais, eles são gente. A gente que é pai e mãe, a gente tenta acertar e a gente erra. Nós não somos perfeitos. Eu tentando acertar, tantas vezes eu errei. A gente erra no aperto, erra a medida, às vezes erra a medida da correção. Mas a gente está tentando acertar. Eu amo os meus filhos imensamente. Eu nunca faria conscientemente nada para prejudicar os meus filhos. Mas eu fracassei em muitas áreas, errei, com certeza. Posso ter gerado dores neles? Com certeza. Às vezes a gente descobre dores nos filhos da gente que a gente nem faz ideia que eles tinham. Por quê? Porque eu, como mãe, ou como pai, uma figura de autoridade, um líder, eu tenho muito mais potencial de ferir. Se uma pessoa na rua virar e falar, Helena, baranga, eu te conheço. Eu vou achar estranho, mas eu vou falar assim, nunca vi mais gordo. Agora, se o meu marido chega para mim, Helena, baranga, a coisa vai ficar difícil. Então, entenda, Satanás está recrutando é quem você ama, num dia difícil, num momento de crise, num momento de dores, no meio de uma depressão, de uma ansiedade. Ele vai usar o seu estado despreparado, cansado, exausto, abatido, às vezes com outros problemas, e usa a sua boca para plantar uma palavra. Você reage de um jeito desproporcional em relação àquela situação, que às vezes era tão bobinha, mas você já estava acumulando, e a gente sempre derrama o pior dentro de casa. Porque no patrão a gente carrega, a gente segura a onda. Para o namorado a gente segura a onda. Mas às vezes quando chega em casa, se é o marido, se é a pessoa que você já tem mais intimidade, tudo que você segurou lá fora, você derrama dentro. Ah, não aguento mais, eu estou cansada, não me enche a paciência, não. E aí, Satanás usa a sua boca, ou usa a boca de alguém que você ama muito para te ferir. E não foi diferente aqui.
Ele usou a mesma estratégia para paralisar Davi. Davi chegou ali, Satanás já devia ter um parâmetro, né? Um panorama do que Deus ia fazer, porque a partir do momento que Davi foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel, e Satanás já devia saber nessas alturas do campeonato que o Messias viria da linhagem de Davi, pensa. Não se deixe ofender, minha linda. Ah, Helena, mas doeu. Doeu por 2 motivos. Ou é verdade, ou é mentira. E justamente por esses motivos a gente não devia se afligir. Se é verdade, melhore. Não é? Se o que a pessoa está dizendo pode te ferir, mas é verdade? Então melhore. Não se ofenda, melhore. Agora, se é mentira, é mentira. Está tudo bem. Bobinha. Ele não sabe de nada. Ele está falando, está tentando te intimidar. Mas não, a gente leva, porque a gente quer estar bem na fita. A gente se preocupa muito com a nossa reputação, né? Nem à toa que Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando você negar você mesmo, essa sua, sabe, esse desejo de defender a sua reputação, vai ficar em segundo plano. Estou dizendo que você deve viver porcamente, não. A gente tem aprendido que a gente deve ter uma atitude coerente com o evangelho que carregamos. Mas mesmo andando certo, sempre vai ter alguém para falar mal de você. Sabe por quê, querida? Você não é a última bolacha do pacote. Tem gente que não gosta de você. Está tudo bem. Está tudo bem. Tem gente que não gosta de mim. Está tudo bem. Não tem que gostar. Não tenho que ser unanimidade. Meu mestre não foi unanimidade, justamente euzinha. Não. Por isso que Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, Ele levanta pessoas diferentes para usá-las de maneiras distintas. E é aí que reside a beleza do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Todas as partes são importantes. E você não tem que ser unanimidade. O outro não gosta de você, está tudo bem, você pode amá-lo assim mesmo. Porque para você amar, não precisa gostar. É tratar o outro da maneira que você quer ser tratado. E não fazer ao outro o que você não quer que faça com você. Mas nós nos ofendemos. E por isso somos paralisados. Sabe o que aconteceu no Getsemane, gente? Judas vem e beija Jesus. Aquele era o sinal que devia mostrar que Jesus era o homem que deveria ser preso. E Jesus sabia que aquele era o sinal. E quando Judas beija Jesus, Jesus olha para Judas e diz: aqui vens, amigo. Jesus não estava sendo irônico, nem debochado. Ele estava dizendo claramente: Judas, o que você está fazendo não muda quem eu sou. O que o outro te faz não pode mudar quem você é. A ofensa do seu irmão não pode mudar quem você é. Porque senão, você só vai atestar que o outro está certo. Davi olha para Eliabe e fala: o que eu fiz agora? Não há razão para isso. E ele volta o seu foco para aquilo que ele foi fazer. Muita gente, muitas pessoas serão enviadas no seu caminho para te desviar daquilo que Deus te levou para fazer. E elas vão fazer isso com ofensa, com desprezo, vão te ridicularizar. Está tudo bem, continue a amar, continue a amar. Continue a amar. Não entra na pilha do outro. Não entra na vibe do outro. Decida ter uma atitude de não ofendido. Pode até naquele primeiro impacto, que a gente tem sangue de barata, né, gente? A gente não tem sangue de barata. Mas a gente tem que começar a exercitar a nossa inteligência emocional.
sabe? Pedir para Deus, Senhor, me dá sabedoria do alto e inteligência emocional para reagir do jeito que o Senhor reagiria. Porque muitas de nós somos paralisadas no nosso propósito e desvirtuadas da nossa missão porque ficamos ofendidas. Aí você vai seguindo Jesus, arrastando um defunto. Ai, ó céus, ó vida, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, meu tio me molestou, ó vida, ó céus, ó azar. Mas Jesus me libertou, ele deve ter um propósito. Mas ó céus, ó azar, meu marido me traiu. Sabe como, gente? Para. Se Jesus entrou, é para tirar todo o fardo. Perdoe e prossiga. Perdoe e prossiga. Por isso que o Senhor manda a gente perdoar. Porque se a gente não perdoar, quem vai ficar preso é a gente. É a gente que fica embaraçada, ofendida. Quando lembra a história, a gente quer matar. Eu fui molestada sexualmente, gente, dos meus 3 anos de idade aos meus 10, 11 anos de idade. Eu comecei a ser molestada, eu era praticamente um bebê. Então, quando eu fui tomando a idade da razão, fui entendendo as coisas, aos 11 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fui para a igreja com os meus pais que se converteram. Aos 14 anos, eu tive uma experiência de novo nascimento no acampamento de carnaval. Mas a dor estava lá. A raiva estava lá. O medo estava lá. Eu achava que não era digna. Eu achava que Deus tinha alguma coisa contra mim. Por que Ele permitiu que aquilo acontecesse? Eu tinha medo de me relacionar. E quando chegar a época de eu ter um namorado? Não quero ter um namorado. Mas eu quero me casar, mas eu não mereço me casar. Era um conflito. Era terrível. E aí o Senhor começou a trabalhar em mim. Porque quando Ele entra e a gente vai caminhando com Ele, é isso que Ele vai fazendo. E Ele começou a trabalhar em mim. Foi uma obra longa, demorada. Até o dia que eu percebi que eu não tinha perdoado meu tio. Eu tinha varrido para debaixo do tapete. E a gente faz isso com as nossas dores, né? A gente tem uma atitude de ignorar. Ignorar a dor não vai sará-la. Fingir que não aconteceu não vai resolver. Você precisa de levar isso diante da cruz de Cristo e falar, Senhor, eu preciso vencer isso, eu preciso que o Senhor me faça atravessar. E quando eu fiz essa oração, o Senhor falou assim, então perdoa o seu tio. Perdoar o meu tio? Vai dar não, Jesus. Não tem sangue de barata. Isso deformou toda a minha vida. Eu fui uma adolescente que tinha medo de tomar banho. Eu não me lavava direito, eu não me higienizava direito. Tamanho trauma que ficou na minha vida. Quando eu comecei a namorar com o João, que foi meu primeiro namorado, e o namoro foi ficando sério, eu fui ficando apavorada, porque eu pensei, vou ter que contar para ele o que eu vivi. Embora não tenha chegado a uma relação de fato, toda sorte de males já tinha acontecido. Toques que não tinham que ter acontecido. Eu me sentia suja, apesar de já caminhar com Jesus. E o Senhor falou assim, perdoar não é uma disposição emocional, é obediência espiritual. E eu falei assim, Senhor, eu não conheço esse caminho, não, mas o Senhor conhece. Então me toma pela mão e me leva pelo caminho do perdão. Eu decido perdoar. E nos dias que se seguiram, até meses que se seguiram, vinham as lembranças que eu já não tinha mais, porque eu bloqueei isso no meu passado, eu varri para debaixo do tapete. Então eu não me lembrava, não ficava me lembrando daquilo. Quando eu me lembrava de uma vez ou outra, eu fazia assim, balançava a cabeça como se isso fosse fazer o pensamento sacudir e sumir. Mas eu comecei a ser invadida por aquelas lembranças novamente. E eu falei, Deus, tem misericórdia. E eu comecei a afirmar, não, eu já entreguei. Não, eu já perdoei. Não, Satanás, você não vai colocar o fardo de novo nas minhas costas. Ele está aos pés da cruz. Amém. E eu comecei a declarar com a minha boca, eu perdoo em nome de Jesus, não porque eu quero, é porque eu quero obedecer a Deus. E eu falava, Senhor, me fortalece, Senhor, me ensina esse caminho. Passou aquele primeiro momento, eu não via esse meu tio, há anos eu não via.
Passou-se alguns meses, não sei se chegou a passar um ano. Eu já era casada, já. Cheguei na casa do meu pai e meu tio estava lá. Gente, na maior naturalidade, diante de Deus, eu cheguei perto dele. Tio! Dei um beijo no rosto dele. Quando eu beijei o rosto dele, o Espírito Santo me falou, eu te trouxe. Eu te trouxe pelo caminho do perdão. Não tinha mais ressentimento. Deus fez a obra. Eu abri o meu coração, eu afirmei o meu perdão, eu decidi perdoar, eu não nutri mais a minha dor, eu não nutri pensamentos como se Deus tivesse me abandonado. Não, Senhor. Nós estamos inseridos, gente, num mundo caído. O homem é mau. E o homem distante de Deus faz males. Jesus não deixou a gente inocente da história, ele falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. E se eu venci, você não precisa mais de carregar esse fardo. E se eu venci, você é habilitado a perdoar. E se eu venci, você tem vida eterna e salvação. E se eu venci, você não precisa mais ser escrava das suas dores, das ofensas sofridas, do abuso que você sofreu. Se eu venci, essa história recomeçou. Você tem acesso a uma nova vida. Então, minha querida, em nome de Jesus, perdoe, prossiga. Não deixa aquilo que te fizeram deformar o futuro que Deus tem para você. Interferir, criar um ruído naquilo que Deus... Davi tinha um propósito certo ali naquele campo de batalha. Não foi Jessé que mandou o seu filho, foi Deus que levou Davi ali, a fim de glorificar o nome dele. Amém. E de usar Davi para isso. Depois de vencer Eliabe, Davi teve que vencer Saul. Não, Helena, Saul ainda não era inimigo de Davi nesse capítulo, não. Ah, como nós somos tentados a usar a armadura do outro. Saul olhou para Davi e falou, não, coitado, franzino desse jeito, vai dar conta, não. O outro é experimentado. E tentou colocar em Davi a armadura que não era de Davi. Tanto é que Davi até tentou usar, é o rei, né? Vamos obedecer. Mas na hora que Davi começou a andar com aquela armadura, um Robocop, gente, ele não conhecia aquilo, não era para ele, não era do tamanho dele, não era para ele. E ele tira a armadura de Saul, e ele vai usar o quê? 5 pedras. A ferramenta que ele já conhecia. A ferramenta que ele dominava desde criancinha. Deus já te deu tudo que você precisa para o propósito que Ele tem. Já está aí. Ou Deus pode acrescentar alguma coisa? Pode. Ele pode acrescentar. Mas o fundamental você já tem. O que você precisa para cumprimento daquilo que Ele tem para você, você já tem. E graças a Deus, Davi não desprezou o que ele tinha. A gente tem uma tendência e uma atitude de apreciar muito o que o outro tem, enquanto a gente despreza o que Deus deu para a gente. Mas o que você tem é o que você vai precisar. Imagina se Davi pensasse, não, olha, a armadura, não era uma armadura de qualquer pessoa, gente, era a armadura do rei. E eu fico imaginando pela estatura de Saul em relação a Davi, devia ficar uma coisa bem esquisita mesmo. Mas ele podia pensar, não, mas aí vai me proteger mais ainda, vai proteger não só o meu peito, mas até o meu joelho. Não, ele não tentou, ele não insistiu, ele tirou aquela armadura e ele tinha consciência de que não era, que o poder não estava nas pedras, mas naquele que o ensinou a usar as pedras. Tanto é que ele fala, você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, que vai me entregar nas mãos.
A confiança de Davi não estava naquilo que ele podia fazer. A confiança de Davi estava no poder de Deus que ia fluir através daquilo que ele já tinha. Gente, e cá entre nós, tinha que ser pedra. Vocês lembram do escudeiro? Se ele fosse com a armadura, primeiro ele tinha que lutar com o escudeiro. Vencer o escudeiro para chegar até Golias. Certo ou errado? Com a pedra e a funda, que ele manejava muito bem, não precisava. Ele só mirou, preparou. Eu fico imaginando a cara do escudeiro. Mas não acabou por aí, não. Ele derruba Davi. Ele derruba Golias. E Davi vai até ele e arranca a espada dele mesmo. E corta a cabeça dele. Tem inimigo que já está no chão, mas você precisa cortar a cabeça. Então pensa na sequência de atitudes que Davi teve, gente. A atitude de não se sentir ofendido. De deixar quem Eliabe havia se tornado com Eliabe. Não era problema de Davi, era problema de Eliabe. Não era problema de Jesus, era problema de Judas. Helena, mas Jesus morreu, porque ele deu a sua vida. Porque ele mesmo disse, a minha vida ninguém a toma, eu a dou porque eu quero dar. Ele sabia a autoridade que ele tinha. Ele veio para fazer isso. Então, vença a ofensa em nome de Jesus. Assuma uma postura, deixa, no popular, para de mimimi. Tem mulher que, é uma pereba ambulante. Pastor não me cumprimentou. A pastora fez um café na casa dela, não me chamou. Teve um aniversário, eu fiquei de fora. Para. A mesa que Deus tem para você é a mesa que Deus tem para você, minha linda. Para de cultivar inveja. Olha o coração de Eliabe aí rondando. Para de cultivar inveja, ciúme. Antes de Deus retirar a possibilidade de ungir Eliabe, Deus já tinha contemplado o coração de Eliabe e sabia que era só casca. Então, em nome de Jesus, deixa ele sondar o seu coração também e que seja forjado em você um coração de Davi e não um coração de Eliabe. Depois disso, Davi teve que assumir uma postura diante do seu próprio rei. O seu rei disse assim para ele, você não consegue. Mas ele disse assim, não, eu consigo, porque eu tenho uma experiência com Deus. O senhor não sabe o que eu sei. Ele não estava sendo rebelde contra Saul. Ele explicou para ele. Deixa eu contar para o senhor. O senhor não sabe de umas coisas aí. Deus me entregou um leão e um urso. Você sabe o que é matar um leão e um urso segurando pela juba? Sobrenatural, né? E foi por causa dessa história que Saul falou, tá bom, então vai. E ele foi. Então, primeiro, ele vence, ele tem uma atitude correta diante do irmão. Depois, ele tem uma atitude correta diante do seu próprio rei, que não confiava naquilo que ele era capaz de fazer. Mas ele tinha uma experiência com Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Muitas vezes a gente vive da experiência do outro. A minha experiência pode te edificar muito, mas o que vai fazer você ficar firme não é a minha experiência, é a sua. Então busca conhecer o Deus que você diz que serve e ama. Busca andar com Deus, ter vida com Ele. Porque aí ninguém te toma. Você sabe, tete a tete, as experiências que você tem com Deus. E pode todo mundo ao redor dizer, cobras e lagartos. Você sabe que você viveu em Deus. Então busque essa experiência. E terceiro, Davi assume aquilo que Deus já tinha entregado nas mãos dele. Ele vai contra Golias, não sugestionado pela armadura de Saul, mas ele vai com aquilo que ele já tinha habilidade para lidar, aquilo que ele já sabia fazer.
Gente, a gente tem que ter uma atitude de gratidão em relação àquilo que recebemos de Deus. Ah, Helena, mas eu queria tanto cantar. Mas o povo não quer te ouvir. E está tudo bem. Está tudo bem. Ah, Helena, você cozinha como ninguém. Para que você precisa cantar? Você mata a fome de um batalhão. Você mantém os missionários tudo alimentado lá no campo, com as cantinas que você faz na igreja. Ah, Helena, mas isso não dá ibope. Ah, então, peraí. Então, vamos sondar esse coração? Você quer ibope ou você quer glorificar Jesus? Você quer ser aprovada por Ele? Você quer receber a coroa dEle ou você quer receber a coroa dos homens? Porque quem recebeu o elogio dos homens, gente, já recebeu. Jesus não vai te elogiar por aquilo que os homens já te elogiaram, não. A Bíblia diz assim, quem recebeu, já recebeu a sua porção. Quem se recebeu o elogio, os louvores dos homens, já recebeu a sua porção. Mas quantas de nós desprezamos o que Deus nos deu? E foi exatamente o que Deus deu a Davi, que ele usou. Então, que você tenha também uma atitude de gratidão em relação àquilo que você já tem. Ah, Helena, mas eu quero uma casa melhor. Mas você já seja grata pela que você tem. Ah, eu quero um emprego melhor. Glória a Deus. Vamos lá, vamos estudar, vamos aprimorar, vamos melhorar. Mas já seja grata agora. Porque tem um emprego para você, de onde você tira o seu sustento e te possibilita morar, comer, vestir. Louvado seja Deus. Tenha uma atitude de gratidão em relação aos seus relacionamentos. O meu marido não é tudo aquilo que eu queria. Você também não é tudo aquilo que eu queria, bem. Tem mulher que pensa assim, não, Helena, não me conformo. Quando eu casar, é que eu vou ser feliz. Você que pensa bem. Gente, casamento é maravilhoso. Eu sou casada e se eu pudesse voltar atrás, me casaria novamente no mesmo dia com o mesmo homem. É uma bênção o casamento. Mas tem seus desafios. Eu não saio por aí fazendo o que eu quero, porque eu sou casada. Então eu tenho a quem prestar contas. Eu escolhi isso para a minha vida. Mas eu não posso, tipo, vida louca, vamos fazer uma festa de amigas, vamos viajar, pegar um mochilão, um mês na Europa. Não, bem, não. Não tem mochilão um mês na Europa. Então aproveita agora que você está solteira, manda bala. Vai viver sua vida, vai fazer mochilão, evangelismo, né? Vai. O apóstolo Paulo já tinha aconselhado, né, gente? Não casa não, vai cuidar das coisas do Senhor. Mas como a gente está insatisfeita, a gente não usa bem o que a gente tem hoje, sabe? Na expectativa do amanhã. Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quando eu formar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Se eu for mãe, eu vou ser feliz. Quando eu for avó, eu vou ser feliz. Não, gente. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Seja grata hoje, tenha uma atitude de gratidão, de bendizer a Deus, de olhar para as suas mãos e falar, opa, é o que tem para hoje, vamos fazer o melhor disso? Davi olhou para a mão dele, tinha 5 pedras lisas. Pelo que a gente saiba, a primeira acertou. Nem precisou das outras. Deus faz o infinitamente mais com tão pouco. Mas às vezes você fica lá presa na inveja. Nascem, olha lá no Instagram, olha... Que vida boa que fulana tem. Estava em Paris, hein? Eu conheço um casal que o marido levou ela para Paris para terminar o casamento. Levou ela para uma viagem dos sonhos, aproveitaram, namoraram, passearam. No último dia ele falou, então, te trouxe aqui para a gente terminar o casamento em grande estilo. Gente... Seja grato pela sua vida. Para de olhar para o Instagram, você está fazendo você ficar toda trabalhada na inveja, na cobiça, na insatisfação. Larga esse Instagram para lá, mas vai viver uma vida santa. Tenha uma atitude de gratidão em relação àquilo que Deus já te confiou, já te colocou nas mãos. Seja fiel aí nisso que Ele já te confiou. É para fazer
Bolo para abençoar alguém. Deixa eu te falar, quem é que fez o meu bolo? Um bolo fit, sem açúcar, sem glúten? Minha linda, você vai me passar essa receita. Você me saciou de alegria. Ela me amou com um bolo. Ela me abençoou com um bolo. Quando eu provei aquele bolo, pensei, meu Deus, ela fez o bolo para mim e para o João, porque a gente está numa restrição, para a gente ficar vivo mais tempo. Essa é a intenção, né? Quando você está ali batendo, né? Ponto com diabetes, é bom a gente recuar, né? E aí vem uma pessoa e vai para a cozinha preparar um bolo que ela nunca tinha feito. Eu quero fazer um bolo, mas tem que ser um bolo sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Pastora, nunca fiz. E fez com mestria, fez uma delícia de bolo. Como ela me abençoou. Você pode ser uma bênção na vida de alguém, não me despreze o que você tem. Que você tenha a atitude de Davi em relação àqueles que se opõem a você. Que você tenha a atitude de Davi em relação àqueles que não acreditam que Deus pode usar a sua vida. Aqueles que querem que você use aquilo que já é comum a eles para te valorizar. Que você tenha a atitude de Davi diante dos seus gigantes. Eles podem berrar, ameaçar, mas Davi sabia em quem ele confiava. Ele não retrocedeu, ele não esmoreceu, ele cumpriu o que ele tinha para fazer. Que haja em cada uma de nós essa atitude, frente aos gigantes da vida. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Nós passamos esses 2 dias recebendo tanto de Deus. Deus nos ensinou, nos encorajou, nos corrigiu, nos fez rir, nos fez chorar. Compartilhamos à mesa da comunhão tantos assuntos maravilhosos, tanta coisa boa foi trazida à nossa memória. Mas agora você tem que ter uma atitude de pôr em prática. Porque a Bíblia diz assim que aquele que escuta a palavra, mas não a pratica, é como um homem tolo, que edifica a sua casa sobre a areia. No dia da adversidade, não vai permanecer de pé. Mas que aquele que escuta, acolhe a palavra e coloca em prática, mudando hábitos, rompendo com algumas cadeias viciantes, conversas esquisitas, tomando decisões em relação àquilo que se consome, aquilo que você escuta, aquilo que você conversa, que tem te afastado de Deus. Você precisa tomar uma atitude em relação a isso. Gente, a Bíblia manda a gente amar a todos. A todos, a todos, a todos, a todos. Mas dentre os 12 discípulos, Jesus tinha 3 mais chegados. Tem gente que é para você amar, minha linda. Servir. Mas não é para você abrir o seu coração. Não é para você aceitar o conselho. Tome conselho de gente que está vivendo aos pés do Senhor, que tem testemunho de Cristo. Não abra o seu coração levianamente para qualquer pessoa que se diz seu amigo.
Eu não estou dizendo para você ser exclusivista. Eu estou dizendo para você ser sábia e cautelosa. Busque relacionamento com quem também está buscando Jesus. Também está buscando crescer no conhecimento de Cristo. Nem todo mundo que está dentro da igreja quer Jesus. Nós precisamos de tomar algumas atitudes para tornar essas palavras que recebemos aqui uma prática. E você sabe do que eu estou falando. Alguns pedidos de perdão terão que ser feitos. E algum perdão também vai ter que ser liberado, mesmo que a pessoa que te ofendeu não te peça perdão. Perdoe. Que você responda a tudo que o Senhor investiu na sua vida nesses 2 dias. Tudo que Ele tem falado com você pessoalmente. Tem palavras que não te couberam, não era sobre você. Mas tem palavras aqui que foram para você, e você sabe disso. Então faça bom uso delas. Coloque em prática. Coloque o celular para despertar, para começar a leitura da palavra. Participe de grupos de estudo da Bíblia. Reative a sua vida de oração. Desacelera um pouco, respira fundo. Confesse tentações para quem pode te ouvir e te aconselhar. É melhor confessar tentações do que confessar pecados. Mas se o pecado já aconteceu, peça perdão e recomece. Que o Senhor nos leve a uma vida frutífera. Mas para isso, a mesa está posta. O alimento foi disponibilizado. O Espírito Santo já nos foi outorgado. Mas você vai ter que se levantar do seu lugar e se assentar à mesa do Pai. Levar o alimento à boca. Você vai ter que ter uma atitude. Ah, Senhor, nós te amamos. Mas não queremos te amar apenas com as nossas palavras. Queremos te amar com a nossa vida, com a nossa atitude, com as nossas reações. Nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor alinhe o nosso coração ao Teu. Que sejamos submetidas ao Teu senhorio, Jesus. E que o Senhor nos dê uma atitude correta frente às pessoas, às ofensas, aos gigantes, às palavras de desencorajamento, de incredulidade. Que o Senhor nos dê uma experiência, Deus, nos revelando a Tua face amorosa, a fim de que a gente saiba, como Davi sabia, que o Senhor tem o melhor para cada uma de nós. Revele a Tua face amorosa a cada uma das minhas irmãs aqui. Traz à memória aquilo que elas já viveram em Ti, Senhor. Quantas aqui já viveram tantas coisas lindas com o Senhor, mas caiu no esquecimento, na frieza, na monidão, na apatia do dia a dia. Reaviva, Senhor. Acende o fogo. Acende o fogo novamente, Senhor, nesses corações. Acende a chama novamente, Senhor. E nos faz arder de amor pelo Senhor. Não apenas com as palavras, mas com os pensamentos, as reações, as nossas roupas,
com os nossos bens, nos nossos relacionamentos, que em cada atitude, em todo lugar, o seu nome seja glorificado e a sua face seja vista em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, minha linda. Que você volte para casa e coloque em prática. Que você seja comparada àquela que constrói a casa sobre a rocha. No dia da adversidade, no dia ruim, e ele chega para todos nós, a promessa é que nós permaneceremos inabaláveis, porque confiamos no Senhor. Deus abençoe vocês.